Deus abençoe, Deus ilumine o nosso coração, né? Nós precisamos da luz de Cristo em nossas vidas. Que Deus possa lhe proteger, lhe guardar, abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho, abençoar, acima de tudo, a sua vida espiritual. Eu peço, antes de tudo, que os irmãos, por favor, você que está nos ouvindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas mensagens diariamente, tá bom? É preciso o sininho estar ativado, porque você só recebe nossas mensagens se você ativar o sininho. Que Deus abençoe. O apóstolo Paulo, ele disse uma certa vez: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Ou seja, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Por quê, irmãos? Porque nós somos pó, nós somos barro, né? Aliás, enquanto nós não nascemos de Cristo, nós somos nascidos de Adão. E todos que é nascido de Adão é pó, é barro, é terra. Essa é a verdade. E a terra, o pó, o barro, só serve para ser pisado, né? Essa é a verdade. Então, aquele que está de pé, olhe para que não caia, cuide-se para que não caia. O Senhor Jesus estava em certo lugar, tudo indica que na beira-mar, e ele escrevia no chão. Quando chegaram os fariseus, escribas, os saduceus, aqueles homens mestres da lei, né, trazendo uma mulher. E eles chegaram até Jesus e disseram assim: Senhor, ou Senhor não, né? Mestre. Mestre, na lei de Moisés, essa mulher, ela tem que ser apedrejada. Mas escute bem o que eu vou te dizer, o que a palavra nos ensina. O intuito, o propósito daqueles homens, mestres da lei, não era apedrejar aquela mulher adúltera. Era condenar Jesus, se realmente Jesus ele aceitasse apedrejar aquela mulher. Por quê? Eles iam condenar Jesus, acusar Jesus, se Jesus permitisse apedrejar aquela mulher. Porque Jesus pregava muito amor. Jesus pregava muito perdão. Jesus pregava muito amor próximo, a santidade, né? Então, se Jesus permitisse condenar aquela mulher, eles iam acusar Jesus de quê? Mas você não prega tanto amor, você não prega tanto perdão, você não prega tanto amor próximo, perdoar. Era isso o intuito daqueles homens. Até porque trouxeram a mulher adúltera, mas não trouxeram um homem adúltero. Uma mulher não adultera sozinha, como também um homem não adultera sozinho. Então, se fosse para apedrejar, porque na lei de Moisés apedrejava o homem e a mulher, não era só a mulher. A ideia deles foi trazer só a mulher no propósito, no intuito de acusar Jesus. Essa é a verdade. Né? Então, Jesus olhou para eles e disse assim, aliás, Jesus disse para eles, não sabe nem se Jesus olhou para eles, né? Jesus estava escrevendo no chão e disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É forte, né? E a Bíblia diz que aqueles homens baixaram a cabeça, jogaram as pedras no chão e saíram. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, todos foram embora.
Jesus disse, eles não te condenaram, eu tampouco te condeno. Eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, o problema, irmão, não é você pecar. O problema é você viver no pecado. O meu problema, o nosso problema, não é você errar uma vez. É você viver no erro para toda a vida ou por muito tempo. Olha a chave principal dessa palavra. Jesus disse, vai e não peques mais. Porque eles não te condenaram e eu também não te condeno. Mas não peques mais. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida sem pecado praticado. Deixa eu dizer para vocês, Davi, ele premeditou a morte de um dos seus melhores soldados, Urias. Ele mandou o seu soldado principal colocar Urias na frente da guerra para ele morrer, porque Davi, ele queria ficar com a mulher de Urias e ficou com a Betseba. Que coisa, hein? Ou seja, se Davi tivesse nos dias de hoje, você dizia assim, mas que homem de Deus é esse? Ou se você tivesse no tempo de Davi, você ia dizer, mas que homem de Deus é esse? Que premeditou, propositalmente, mandou matar um dos seus melhores servos, um dos seus melhores fiéis, ele mandou matar para ficar com a mulher, né? Mas escute, a Bíblia diz que Deus permitiu 70.000 pessoas morrer por causa do pecado de Davi. Só que Davi, ele se arrependeu. Diferente de Saul, né? Saul, ele era tão corrupto, tanto nas atitudes como na mente, no coração, que ele na guerra se suicidou. Ato de cobardia. Ato de cobarde. E a Bíblia diz que, através do profeta Natã, que foi lá e repreendeu Davi, e Davi caiu em si. Aliás, caiu em si, voltou a si, e se reconciliou com Deus. É aí a diferença, irmão, de Davi para Saul, porque Davi se arrependeu. Ele parou de praticar o pecado. O problema não é você pecou, é você pecar. Ou seja, pecou é porque você pecou, não está mais pecando. Pecar é você continuar pecando. Essa é a verdade. Também, em outra semelhança, Judas Iscariotes e Pedro. Davi teve o perdão de Deus porque realmente se arrependeu. Saul, ele era tão egoísta, tão praticante do pecado, que ele se suicidou numa guerra. Ato de covardia. Pedro e Judas. Judas o traiu Jesus e o entregou para ser crucificado. Pedro negou Jesus na noite que Jesus foi entregue. Mas a Bíblia diz que Saul, ou melhor, perdão, a Bíblia diz que Judas, ele também fez o mesmo ato de Saul, lá do Velho Testamento, se suicidou. Por que se suicidou? Porque o remorso, a acusação satânica soprava no ouvido dele. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus, dizendo que não conhecia Jesus. As pessoas diziam, esse é um deles. Ele disse, não conheço esse homem. Você estava com ele? Não conheço esse homem. E o galo cantou e ele voltou a si e disse que Deus o perdoasse. Que ele, praticamente, Pedro, ele tinha saído de si. O medo dele ser crucificado com Jesus.
E ele teve o perdão a ponto de levar a missão depois de Cristo. Até lá na frente surgir o apóstolo Paulo. Então, a Bíblia, irmãos, muitos homens caíram, pecaram, mas não permaneceram caídos e nem pecando. O que eu quero dizer com essa palavra? O que estão comentando, né? Aliás, comentando não, o que foi verídico, o que aconteceu com eu não sei se é missionária, uma profeta, pastora, Isa Reis, envolvendo o pastor Samuel Mariano. Eu quero dizer para vocês que todos nós somos pó. E quando nós não nascemos de Deus. Deixa eu dizer para você. O que eles fizeram é totalmente grave. Lógico que não tem como a gente aceitar. Só que, voltando para Jesus e a mulher adúltera, quando Jesus disse, vai e não peques mais. Eu vejo hoje as pessoas condenando, tanto o Samuel Mariano como a Isa Reis. É complicado, né? Eu mesmo sou um desses que sou revoltado com isso. Que eu aceito, concordo com o perdão, mas também ninguém é obrigado a conviver com alguém que o traiu. Até porque é a única passagem na Bíblia que Jesus ele permite um divórcio. Não porque ele quer, mas a própria Bíblia diz que por causa da dureza do coração do homem, né? Do homem que a Bíblia diz é homem geral, está incluindo homens e mulheres. Então, a vontade de Deus é que tenham perdão e conviva juntos. E permaneça junto. Mas, se ambos não quiser, que possa dar a carta de divórcio por causa de um adultério. Só que o problema, irmãos, não é vir um divórcio através de um adultério. O problema é as pessoas não ver que nós somos falhos, nós somos pecadores. Não quer dizer que nós temos que viver no pecado. Não é isso que eu estou dizendo e o que a Bíblia está dizendo. O que não pode é alguém viver no pecado, na prática do pecado, hoje, amanhã, depois, entra de sadia e a pessoa não sai do pecado. É isso que eu estou dizendo e o que a Bíblia diz. Amém? Eu sei que é complicado, tanto para o ex-marido da Isa Reis, como é complicado para a esposa do Samuel Mariano, né? Que nem Deus obriga a conviver junto de novo, né? Por causa do acontecimento, de um adultério. Só que você que me escuta agora, bota uma coisa na sua cabeça. Até os homens que andaram ao lado de Jesus pecaram, como Judas, né? Como o próprio Pedro, o próprio Tomé, né, que também pecou, não praticando, mas duvidando do próprio Jesus Cristo. Então, nós temos que entender, irmão, que quando Jesus disse assim, vai e não peques mais, ele estava dizendo o quê? Vai, você estava no pecado, você pecou, mas não peques mais, não viva mais na prática do pecado. O segredo é esse, irmãos. Esse é o segredo. Porque a Bíblia é recheada de quedas e de levantamento, ou seja, de pecados e de arrependimentos, de conserto e de desconserto. Agora, o que não pode é o pastor se envolver com a mulher hoje, é um cara casado, se envolver com outra amanhã, falar tudo o que pensa, e entra dia e sai dia e não tem uma mudança de arrependimento. Então você que me escuta agora, não jogue pedra. Até porque Jesus disse o quê? Eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar. Porque a própria palavra nos julga. E é verdade. Por isso que às vezes eu faço umas colocações entre a igreja que está no padrão de Deus e a que não está. Por quê? Porque a própria palavra já julga
as atitudes de muitas pessoas. Não é nem Jesus que julga, é a palavra. Ou seja, a palavra representa uma lei, um estatuto, um mandamento, né? Então, que Deus abençoe vocês. Não jogue pedra, porque sempre eu digo, um dia é da caça, outro dia é do caçador. Todos estão arriscados em cair. Que Deus abençoe sua vida. Agora, o que não pode é vivermos caído o tempo todo. É preciso ter um conserto e uma nova vida, uma nova estrada. Deus abençoe todos.